Capítulo A Infiltração, Las Vegas, 1983. Chegara o momento. Se fodesse tudo, poderia ser morto. Mas se tudo corresse conforme planejado, iria realizar o seu objetivo, um primeiro contato com a família Konichi. O que aconteceria a partir dali era território desconhecido, uma jornada com a qual ele havia sonhado, fantasiado e planejado. Mas, em seus poucos anos de vida, ele já sabia que nada ocorria conforme planejado. Era, na teoria, bastante simples. Os passos 1 e 2 já haviam sido completados. O primeiro foi a observação. Encontrou o lugar perfeito para ter uma completa imagem da rua onde a família Konichi mantinha a lavanderia, onde provavelmente faziam negócios e conduziam reuniões. Nem faziam questão de manter segredo. Charlie encontrava o estabelecimento no diretório da cidade. De onde ele estava sentado naquele momento, conseguia ver a rua inteira, desde o antigo teatro, em forma arredondada, em uma esquina, até a casa abandonada na outra. Bem em frente ficava o açougue do Rodelo, e bem próximo a ele o Jim Fly Steak and Fries, onde seu alvo, Antônio Konichi, almoçava todas as quintas-feiras com os amigos Stephen Fry, Vini Ruggiero, Velho Pete e o enorme homem que chamavam de Viking. A observação que conduzira durante as últimas 3 semanas confirmava a rotina. Charlie viu seu primeiro alvo, Cindy Tate, caminhar pela rua com o primeiro peão, sua melhor amiga, Marcella Rodelo, a filha do açougueiro. Eram meninas recém-desabrochadas, bonitas, de 17 anos e que sempre tomavam o mesmo caminho para casa depois da escola. A primeira coisa que ele precisava fazer era entrar nas calças de Cindy Tate. Levou 2 semanas. O segundo passo foi a sedução. Ela respirava devagar e a luz do luar que entrava pela janela brilhava sobre a doçura que era o seu corpo magro, forte. Mas seus olhos escuros estavam bem abertos. Ele beijou seu ombro suavemente. Após 2 semanas falando sobre o quanto ela era linda, um pouco sobre o seu passado e muito sobre o seu futuro, ele perguntou: Cindy, você é uma boa amiga da garota Rodelo, a loura platinada? Cindy virou-se para ele curiosa, mas não muito animada. Sim, é a minha melhor amiga. Eu não curto muito essa coisa de homenagem que as pessoas falam, Charlie. Ele riu. Não, escute. Preciso muito de um emprego. Minhas economias estão secando. Estava pensando que poderia chamar a atenção do velho pai dela, você sabe. Cindy pensou. Ela parecia um pouco entediada. Suspirou. Bem, entre lá e fale com ele. Na verdade, eu estava pensando em algo mais dramático. Estava pensando que você poderia me ajudar. Seria como uma aventura, você e eu. Um segredo. Cindy mudou. Virou-se na cama para deitar de barriga para cima. Ele teve um vislumbre de um mamilo rosa, mas ela instintivamente puxou os lençóis sobre os seios. Uma aventura? O que você tem em mente? Pensei que uns caras poderiam, atacar vocês, mas em plena luz do dia, você sabe. Só levantar suas saias ou algo assim. Então, eu apareceria do nada e daria umas porradas nele, bem em frente ao açougue. O pai dela, sem dúvidas, ficaria na obrigação de me recompensar. E aí eu pediria um emprego. Mentira. Ele não se importava. E ela estava sorrindo. Pode ser divertido, ela comentou, olhando para o teto do apartamento detonado que ele alugava. Mas de onde viriam os caras? Deixa isso comigo. Você faria isso? Sem contar a ela, é claro. Nunca. Cindy mordeu os lábios, o lábio inferior, e olhou para ele. Ele viu as mudanças em seu rosto tão sutis. Ela levantou a cabeça e beijou-o na boca.
e dessa vez estava com fome dele. Ele afastou-se, no entanto. E então? Sim, gemeu ela baixinho. Agora cala a boca e entra em mim. O terceiro passo foi estímulo. Estava lidando com encrenqueiros natos e precisava incitar o ódio que tinham de tudo e de todos. O tipo de ódio que ferve nas veias de filhos de pais alcoólatras e mães negligentes, e que não têm onde descontar senão nas ruas. O momento estava próximo. O carro de Tony chegara a 1 hora. Ele entrara na lavanderia com os 4 amigos e saíra há 10 minutos. Entraram de Jim Flies. O coração de Charlie batia depressa. A voz do pessimismo lhe dizia repetidamente que era perigoso demais, que não iria funcionar, que ele pagaria um preço alto demais para imaginar. Ele a ignorou. Bebeu sua cerveja devagar, saboreando-a. Nem sempre tinha dinheiro para comprá-las. Torran e Patrício jogavam cartas. Eles passavam suas tardes preguiçosas em cima do telhado da casa da senhora Browning. Ali podiam fumar, jogar cartas e fazer merda nenhuma o dia todo. E ninguém saberia o que estavam lá. Os outros garotos faziam isso para não serem encontrados, quando os pais procuravam por ele pelo bairro. Era assim que evitavam trabalhar, mas Charlie, como sempre, tinha outros planos. Ele observava o movimento na rua e ouviu Patrício chamar seu nome. — Você está me ouvindo? O rapaz magro de cabelos negros sorriu. — Na verdade, não. Charlie suspirou, não interessado, tomando um lugar no telhado ao lado deles. Eles passaram a maior parte do tempo tentando falar e parecer durões. Charlie tinha sacado o que eram logo no primeiro dia. Fora bem fácil fazer amizade com eles, mas o sotaque era algo no qual trabalhava duro. Perder um sotaque irlandês não era tão fácil assim, mesmo tão fraco quanto o dele. Ele tinha nascido em Chicago, mas o sotaque de sua mãe era tão forte como fora no dia em que deixara a Irlanda. E sempre marcava o discurso de Charlie quando ele estava com raiva ou pressa. Agora precisava eliminá-lo completamente. Ele não poderia cometer um único erro. Era cansativo. Eu estava falando da gostosa da loja de discos. Você conhece? Aquela com as tatuagens. Charlie fingiu não saber. Era sempre melhor deixá-los falar. Não, o que tem ela? Ela deu uns amassos no meu amigo por grana. Os outros caras estavam falando disso. $20 e ela faz qualquer coisa. Não estou interessado, ele murmurou. E lá estavam elas, Cindy e Marcella. Ele respirou fundo quando as viu descer a rua, rindo de mãos dadas. Tá vendo? Começou. Realmente aquilo me deixa puto. Patrício foi o primeiro a morder a isca. Ele caminhou até a borda do telhado para ver o que deixara Charlie tão nervoso. O quê? Aquelas ali, Charlie apontou, para sua namorada e a melhor amiga dela. Você não entende? Elas são sapatas. Não gostam de homens. Agora Torran estava ali, ao lado deles. Sério? Sim, Charlie suspirou. Isso é simplesmente errado. Quem pensa que são? Quem são elas para dizer foda-se para nós que construímos o mundo e tudo que tem nele, que trabalhamos que nem uns bostas para dar para elas o que elas querem? Se as coisas fossem certas, elas seriam corrigidas. Todas essas marchas. Percebeu seus amigos trocando olhares e pensando sobre o que ele dissera. Ele fumava enquanto as meninas falavam em sussurros e riam. Continuou. Elas deveriam ser obrigadas a transar com homens. Aí sim seriam corrigidas. Ao dizer aquilo, as palavras tiveram um gosto amargo. Você está certo, foi o que o Torrent disse. Vamos ferrar com elas. E assim, fácil desse jeito, ele começou a escorregar pelos canos da parede até o chão. Patrício seguiu animado por estar prestes a causar problemas a alguém, mas Charlie não foi atrás deles logo.
Ele percebeu que parte dele achara que não fosse funcionar. Alguma coisa sobrenatural parecia estar dando uma força, mas ele não sabia se era Deus ou o diabo. Então, ele deslizou pela parede, assim como seus amigos haviam feito, e estava pronto para colocar o plano em ação. Pegou um taco de madeira. O momento chegara. Johanne Dupont estava apertando tomates suavemente, mas o suficiente para saber que eram perfeitos para o seu molho e os que não eram. O velho comerciante sempre ficava irritado com ela, mas ela estava pagando, então tinha que comprar os melhores. Ela odiava tudo naquele bairro, o periférico de Las Vegas. Tudo. Apenas 5 minutos antes, um rapaz havia roubado a bicicleta de outro, bem na frente dela, e isso a incomodava, de maneira absurda. Cada vez que ela se lembrava do quão pobre, decrépito e violento tudo estava se tornando. Enquanto pensava naquilo, viu 2 jovens, provavelmente nos seus 20 e poucos anos, passarem correndo por ela e começarem a brincar com 2 garotas bem vestidas. E ela largou o último tomate na sacola de compras e viu que, a princípio, as meninas pareciam irritadas com as observações grosseiras. Depois, ficaram mais intimidadas quando um deles pegou a loira pelo braço e tentou beijá-la. A outra garota parecia um pouco mais corajosa. Ela gritou alguns insultos para os rapazes. Muitas pessoas pararam para olhar, curiosas, mas não dispostas a interferir. O outro rapaz, que não tinha feito nada até então, além de falar, agarrou a menina corajosa, deu-lhe um beijo forte e tentou enfiar a mão dentro da sua saia. Johanne estava prestes a berrar que ia chamar a polícia, quando, do nada, um rapaz forte e rápido correu em direção a eles com um taco de beisebol. Antes que ela pudesse abrir a boca para soltar um suspiro surpreso, viu-o golpear o valentão número 2 à direita no rosto com o bastão. Houve gritos e suspiros, e quando Johanne viu o rosto dele, pingava sangue. O outro rapaz parecia surpreso, sem palavras, mas não por muito tempo. O taco encontrou sua rótula direita, e em seguida ele caiu no concreto. E o menino herói deu-lhe um soco forte no rosto, 1, 2, 3 vezes. Agora os homens ao redor estavam deixando as lojas para interromper a luta. Uma das meninas, a primeira a ser atacada, chorava para um homem mais velho e gordo, falando rápido. Os agressores fugiram, gritando ameaças ao herói, que agora estava olhando para as meninas. Johanne pensou que ele era sexy com a calça preta e a camisa branca apertada. Que merda está acontecendo lá fora? Foi o que Tony perguntou, meio interessado, enquanto fumava e olhava o menu do Jim Fly's Steak and Fries. Vicky, que estava voltando para a mesa, ele vira todo o tumulto da janela e estava rindo quando sentava-se ao lado de Tony. Uns 2 merdas estavam mexendo com a filha do velho Rodelo. E outra garota. Quando esse cara, um porra de pedaço de Nápoles, simplesmente quebrou o rosto deles com um taco de beisebol. Ele riu e bebeu um pouco de cerveja. Tony olhou em volta em direção à janela, onde um monte de pessoas estavam reunidas falando alto. Ele sorriu. Bateu neles? Sozinho? Um cara era uma porra de um magrela, mas o outro era forte pra caralho. E sim, ele sozinho foi pra cima dos 2. Pete não parecia interessado. Tony olhou para o menu. Então, olhou para as janelas novamente. Levantou-se e saiu. Vicky o seguiu, porque afinal era o seu trabalho. Lá fora, na calçada, um grupo de pessoas amontoava a seu redor, tagarelando sobre o que tinha acontecido. Tony não viu nenhum dos personagens principais da luta, então encontrou o açougue do Rodelo, onde o herói estava sentado ao balcão, enquanto as meninas bebiam água e conversavam com outras pessoas. Frank Rodelo estava conversando com o rapaz, empurrando um copo de água em sua direção, quando Tony e Vicky entraram. O açougueiro esqueceu-se completamente do garoto e, com um aceno de cabeça respeitoso, disse:
Senhor Conite, bem-vindo à minha loja. Todos pararam de falar e olharam para Tony. Sim, conheciam-no, mas não o herói. Tony sorriu. Ouvi dizer que você arrebentou os dois sozinho. Foi quando Charlie, alto, magro, mas com uma boa dose de bíceps, virou a cabeça lentamente e encarou Tony. Ele não disse nada por um tempo. Tony pensou que ele definitivamente parecia um lutador. De seu cabelo negro escorria um suor. Então o mais jovem sorriu. Foi uma das coisas mais fáceis que eu já fiz, senhor. Tony e Vicky trocaram um sorriso. Tony olhou para as meninas. Vocês estão bem? A filha de Rodelo, Marcella, estava um pouco assustada. Assentiu. Foi Cindy Tate que disse. Sim, senhor. Desgraçados. Acham que podem fazer o que querem, murmurou Tony, olhando para longe e balançando a cabeça. Sinto muito que perturbou o seu almoço, Sr. Conite, disse Rodelo. Está tudo bem agora? Eu estava apenas oferecendo ao garoto os meus agradecimentos. Deixe-me oferecer mais. Tony notou que o herói o observava. Deixe-me pagar seu almoço, garoto. Rodelo parecia desconfortável. Cindy Tate sorriu para o herói. Ele levantou-se. Claro! E seguiu-os até o estabelecimento ao lado, onde o ar-condicionado estava funcionando e algumas pessoas comiam tranquilamente. Charlie tentou manter a calma enquanto seguia Tony até a mesa. Estava acontecendo rápido demais. Estava realmente acontecendo. À mesa, ele viu dois homens mais velhos que apenas o fitavam com curiosidade. Tony fez um gesto para que ele sentasse e ele o fez, sentindo o ar-condicionado congelar o suor nas suas costas e testa. Ele tinha que admitir que Tony não era o que ele esperava. Era menor e mais bonito. Ele o imaginara quando um homem horrível, intimidador, no tamanho e com olhos ameaçadores. Mas Tony parecia uma pessoa normal. Sua reputação o precedia. No entanto, e além disso, Charles sabia exatamente o tipo de pessoa que ele era por dentro. Ele tentou permanecer calmo, como havia praticado tantas vezes naqueles meses. Todos os homens o fitavam. Você tem um nome, herói? Indagou Tony. Charlie limpou a garganta. Retorini. Charlie. Que sotaque é esse? Perguntou Pete, menos entusiasmado e fitando com desconfiança. Meu pai era italiano, mas eu nunca o conheci. Então eu não tenho certeza de onde. Eu vivi aqui toda a minha vida. Tony começou a comer da cesta de pão que alguém tinha posto em cima da mesa. Viking parecia distraído enquanto bebia cerveja. Vinnie estava olhando para ele e Stephen Frey via o menu. Sua mãe é italiana também? Perguntou Vinnie. Não, é americana, mentiu, sem hesitação. Então, o que o levou a fazer isso? Criar dois inimigos para nada? Charlie observou Tony. Eles estavam incomodando aquelas duas meninas. Na frente da loja do pai de uma delas. Havia cerca de 12 homens na calçada. Eles não teriam conseguido chegar longe, mas você usou violência desnecessária contra dois caras. E até onde eu estou vendo, nem ficou com as garotas. Todos riram. Charlie suspirou. Não era o que ele esperava. Eu acho que faz parte de mim. Vinnie, ser um herói ou ser violento? Tony sorriu e bebeu seu vinho. Charlie pensou por um momento. Ser violento, eu acho. Uma garçonete colocou os pratos na frente deles. Charlie prestou atenção apenas no de Tony, um bife grosso mal passado e batatas fritas salgadas. A garçonete virou-se para ele. Vai fazer seu pedido? Ele vai comer o mesmo que o meu, Gina, Tony disse, enquanto mastigava o bife. Ao ponto, disse Charlie, mas ela o ignorou e saiu. Então, o que você vai fazer, Charlie? Perguntou Frey, falando pela primeira vez. Era mais jovem que os outros. Estou desempregado.
Estava prestes a perder o emprego para Rodelo. Tentou parecer entediado com as perguntas. Os homens consideraram a resposta e, surpreendentemente, durante o resto do almoço, falaram sobre as notícias políticas e mulheres. Na maioria das vezes, pareciam esquecer que Charlie estava lá e, às vezes, pediam sua opinião. Depois do café, eles simplesmente levantaram, deram um tapinha nos ombros do herói e saíram. Cindy quebrou o silêncio. Você pode gozar dentro, sabia? Ele fumava, olhando as ondas azuis que saíam do cigarro no quarto preto. Eu não quero te engravidar, murmurou. Nada fora como planejara. Até o momento em que estava comendo com o filho da puta, ele se considerara um gênio. Mas uma semana inteira havia se passado desde aquela tarde e Tony não tinha entrado em contato, ou mesmo trocado uma palavra com ele. Não sabia o que fazer. Sentiu as mãos em suas costas, massageando-o. Você está quieta essa noite? Um beijo em seu pescoço, em seguida um abraço doce, os braços em volta do seu peito e os seios pressionando suas costas. Não é nada. Você não tem que ir para casa? Ela recuou, magoada. Charlie olhou para ela. Desculpa. Ela sentiu perdoando. Olha, eu ouvi aqueles caras e sei que me daria bem trabalhando para eles. Não acho que você deva trabalhar com esses caras. Eles fazem coisas ilegais. As pessoas dizem que Tony é um mafioso. Pode significar muito dinheiro trabalhar para eles. Cindy fez beicinho. Ela fazia isso quando não gostava do que estava ouvindo. Você não tem medo? Ele apagou o cigarro e recostou-se na cama. Ela se encaixou perfeitamente com a cabeça em seu peito, o braço dele ao redor dela. Não, ele murmurou, e era verdade. Pode significar uma vida inteira de crime, Cindy disse com a voz suave. Ele ficou em silêncio por um tempo. O que a lei já fez por você, Cíntia? Questionou. Quer dizer, se algo de ruim acontecer com você ou com a sua família, o que a polícia vai fazer para te ajudar? Vai punir os responsáveis? Fale-me. Ela ficou em silêncio por um tempo e esperou. Nada, eu acho. Esse é o sistema. Nós estamos do lado errado dos trilhos, querida. Temos que tomar por nós mesmos. Os caras de Tony... Charlie reconhecia a mentira que estava dizendo a ela. Protegem toda a porra do bairro melhor do que a polícia. E você sabe disso. Por um longo tempo eles ficaram ali, acordados, pensando. Então Cíndia moveu-se. Beijou-lhe o peito e desceu até encontrá-lo duro e o tomou em sua boca. Ele a queria outra vez. Não se importava que ela tivesse 17 anos ou que ainda estivesse na escola. Ela era uma boa menina, mas gostava do fogo também. No início, fora tímida na cama. Ela aceitava-o com doçura, mas não com ação. Mudou após o incidente, a aventura que ele tinha proposto na semana anterior. Vê-lo bater naqueles caras devia ter feito alguma coisa com ela, porque naquela noite ela fora muito mais do que receptiva. Ela gemera ao toque dele, e mesmo quando ele a beijou antes do sexo, pôde sentir seus mamilos duros contra o peito do tecido, contra o tecido do agasalho. Gozara muito rápido. Estava acontecendo de novo agora, e ela nunca iria admitir, mas o perigo a deixava excitada. Ela tinha acabado de mencionar a coisa dos gangsters, e agora ela estava reagindo àquilo, sentando sobre ele, chupando-lhe os dedos. Depois do sexo, ela pegou no sono em 2 minutos. Charlie pensou em tudo enquanto olhava pela janela, até o sol nascer. Então, enterrou a cabeça no ombro dela e dormiu. 2 semanas após o incidente de taco-cara deles, Charlie sentia-se perdido. Por um lado, estava feliz porque tinha seguido o conselho de Cindy e conversado com o velho Rodelo. O homem agradecido deu-lhe um emprego. Ele tinha que fazer coisas como tirar o lixo e cuidar de pequenas tarefas cotidianas. Às vezes, entregava mercadoria. A grana dava para comer e pagar o aluguel, e isso já era bom demais.
mas ainda esperava todos os dias que alguém da família Conite o procurasse, mesmo sabendo que não tinha um motivo para aquilo. Pelo jeito, só haviam ficado impressionados o suficiente para pagar-lhe o almoço. Ele estava na loja do Rodelo, naquele momento vendo o velho ler um jornal com um lápis atrás da orelha. Não havia mais ninguém no estabelecimento. Charlie mastigava a ponta de um palito de dente e estava absolutamente entediado. O capitão de Moby Dick? O velho cuspiu. 4 letras. Charlie estudou o palito mastigado. A rap. Houve um suspiro de Rodelo, algo como: eu deveria saber disso. Instalação de banheiro. 4 letras. Charlie teve um vislumbre de movimento de veículos do lado de fora. Levantou-se e viu 2 carros estacionando na rua e homens saindo dele. Bidê, respondeu. Era Tony. Bidê? Tem certeza? Ele não respondeu. Tinha que fazer alguma coisa. Ei, vou fumar um cigarro, disse. Rodelo estava ocupado com as palavras cruzadas e não respondeu. Charlie saiu para a calçada e acendeu um. Sentou-se na guia e fumou, observando tudo. Podia ser que passassem horas na lavanderia, ou apenas alguns minutos. Teria que esperar. Depois de 20 minutos, foi Viking que ele avistou. O homem gigante sorriu de uma maneira que Charlie não sabia se estava rindo dele ou apenas sendo amigável. Talvez um pouco das duas coisas. Ei, disse, enquanto caminhava em direção a ele. E o herói, como vai? Charlie atirou o terceiro cigarro na rua e levantou-se. Ele cumprimentou o Viking com um aperto de mão. Tudo bem. Tony estava caminhando na direção deles. É o herói, disse Viking, todo novamente, daquela vez para Tony, apontando para Charlie. Tony sorriu. É ele mesmo. Deu um tapinha nas costas de Charlie. Então, as coisas funcionaram para você. Os caras voltaram para se vingar, ficou com as garotas. Ele estava de bom humor. Às vezes Charlie se esquecia de odiá-lo, e este era um daqueles momentos. Eles não voltaram, disse, sim, fiquei com a garota. Viking riu alto. Ele parecia se divertir como meros mortais. Tony ficou com a cara fechada. Tony olhou para a fachada do Rodelo. Ficou com a garota e um emprego. Parece que você tem tudo planejado. Ele não era idiota. Charlie sorriu. Eu não fiquei com a garota filha do Rodelo, e sim com a outra. Mas não posso reclamar, não é um mau trabalho. Tony o estudou. Outros homens estavam entrando nos carros e um deles o chamou. Mas o chefe deu um passo para frente e falou baixo para Charlie. Se eu tivesse algum serviço para você, estaria interessado? É isso. Charlie, cuidado agora, pensou com o coração acelerado. Que tipo de serviço? Músculo, replicou Tony, sem hesitar. Charlie assentiu. Sim. Certo. Então, onde posso te encontrar se precisar de você, herói? Aqui. Estou sempre aqui, Sr. Conite. Ei, me chama de Tony. Ele sorriu e entrou no carro. Eles foram embora em carros pretos e reluzentes. Charlie não podia acreditar no que tinha acontecido. Ele suspirou aliviado. Então sorriu. Olhou para o relógio, 2 da manhã. O que o acordara? Olhou para a direita e viu Cindy em um sono profundo. Havia mais alguém no apartamento dele. Levantou-se sem fazer barulho e vestiu seu jeans. Agarrou o taco, sua única arma, e caminhou em passos lentos para a sala de estar. Nada. Olhou para a direita e viu Viking sentado à sua pequena mesa redonda na mini cozinha. Oi, Charlie. Me serviu umas cervejas, ele sorriu. Tudo bem? Que droga está fazendo aqui? Murmurou confuso. Ele tomou um assento oposto ao homem louro e abriu uma cerveja para si. Ah, garoto, temos que checar sempre. Eu precisava saber onde você mora e dar um pulo aqui para ter certeza de que não é um federal ou uma bicha. Ou alguma merda assim. Relaxa, você tá limpo. Charlie sorriu. Você poderia ter perguntado, né?
Olha, os caras gostam de você. Tony está de olho em você. Quem é a garota no quarto? Charlie ficou imóvel por um microsegundo. Vicky havia estado em seu quarto. É a melhor amiga da filha do Rodelo. Vicky deu um sorriso. Beleza, garoto. Ele se levantou e simplesmente saiu do apartamento.